Olá, terça-feira, 18 de novembro. Perigo na pista. Animais soltos provocam acidentes graves e os donos podem responder a processos pelos danos. Vamos falar sobre os preparativos para mais um sábado de vacinação contra a poliomielite. O quadro Por Dentro da Lei esclarece dúvidas sobre o 13º salário. As curiosidades de um esporte que nasceu no Japão, mas mudou de nacionalidade. E ainda a história do trabalhador rural que fez do artesanato meio de vida. Notícias da Gente começa agora. Aqui se faz. A gente começa o programa hoje com a história de um homem que trocou o roçado pelo artesanato. Ele aprendeu a fazer cestas e luminárias de cipó e, com o trabalho, garantiu o sustento da família. Hoje, as filhas já cresceram, já estão bem encaminhadas na vida. Mesmo assim, ele chega a trabalhar mais de 10 horas por dia, por amor ao ofício. Passa palha, entrelaça, passa o tempo, mas sem pressa. E seguindo esse compasso, logo vem uma nova peça. Seu José trabalha há quase 40 anos dando forma ao cipó. Tudo começou por acaso, quando o artesão decidiu trocar a enxada pela arte regional. Bom, eu morava no interior, aí tinha um irmão meu que trabalhava com essa cesta, Aí ele me chamou para ir, aí eu vim para cá trabalhar. Aí ficamos trabalhando e eu aprendi. Eu estou até hoje trabalhando. Cestas decorativas, utilitárias, bandejas e até luminárias. Seu José, ou Zé Cestinha, como ficou conhecido, hoje já é aposentado, mas boa parte da renda familiar foi adquirida através do beneficiamento do cipó. Bem ou mal é o sustento que a gente tira disso aqui, e a gente não tem outro meio, né? A gente tem que tocar o barco. Simples quanto o artesanato feito a partir do cipó, o ateliê do seu Zé da Cesta é bem simples, tem cerca de 30 metros quadrados, mas é aqui que o artesão passa boa parte do seu dia. Eu acho que eu passo umas 10 horas por dia. 10 horas. Dessas pequenininhas dá para fazer umas 30, 35, 40 por dia, nessa base. Mesmo não seguindo os passos do pai, a filha de Zé Cestinha tem orgulho da arte desenvolvida pelo artesão. Realmente, eu e minha irmã, né, crescemos presenciando o trabalho do meu pai. Inclusive, quando crianças, a gente até chegou a dar uma ajuda, né, nas cestas, nos trabalhos mais simples, né, não com essa complexidade que ele faz, né, com acabamento e tudo. Mas aí é muito importante pra gente, a gente vê a importância dele, né, do trabalho dele. E a gente ficou até meio assim, porque não vai ter uma continuidade dentro da família com a gente, porque nós seguimos outros rumos, que não artesanato, né. Eu gosto do que eu faço. Se não fosse isso, eu não sei como era que eu gosto do que eu faço. Aqui tem trabalho. E agora um alerta aos pais. Sábado é dia de mais uma mobilização nacional para vacinação contra a poliomielite. Em Caucaia, 46 postos de saúde vão distribuir a dose e a meta é imunizar 95% das crianças de até 5 anos de idade. Os detalhes com Alberto Gurgel. Segundo o Ministério da Saúde, serão distribuídas cerca de 18 milhões de doses da vacina oral em todo o Brasil contra a poliomielite, que é mais conhecida como paralisia infantil. A campanha tem como público-alvo crianças de 6 meses até menores de 5 anos. Mais de 20 anos a gente não tem nenhum caso de poliomielite aqui no Brasil, ela está erradicada, mas como tem muito esse fluxo de passageiros de outros países para cá e das próprias pessoas daqui para outros países fora, a gente continua fazendo essa campanha. Com a caderneta de vacinação em mãos, pais e responsáveis chegavam aos postos de saúde de Caucaia para garantir a proteção das crianças. Um exemplo é a bisavó da pequena Taislane,
a costureira Maria Helena. É muito importante que ela traga suas crianças para vacinar, para evitar tipo de doença. É muito importante para elas. Infelizmente, nem todos pensam como Maria Helena. A enfermeira Luísa Lopes diz que muitas mães não trazem os filhos por causa das reações das vacinas. Se a gente deixa a criança sem uma vacina, é pior. A gente fala assim para as mães que é um mal necessário. É uma furadinha que dói, que pode dar uma reação que incomoda, uma febre, uma perninha dolorida, mas é um mal necessário porque a gente protege contra outras vacinas, a gente protege contra outras doenças para evitar que ela seja internada por conta dessas gravidades. Esse mal necessário a mãe do Ronald sabe bem. A dona de casa, Roberta Guimarães, levou o filho para tomar as gotinhas e atualizar o cartão de vacinação. Então, como fica o coração de mãe, Roberta? A Maria fica arrasado, mas é pro bem dele, né? Pra saúde dele. As áreas praianas, o Tabapuá e o Tabapuazinho estão funcionando com o sistema de multivacinação. Além da campanha da vacina da paralisia infantil, a gente também está fazendo outras vacinas que são as de rotina, né? Porque se a criança tiver com alguma vacina em atraso, a gente aproveita essa vinda da mãe com a criança ao posto para a gente completar esse esquema vacinal. O Código de Trânsito Brasileiro não prevê multa para quem deixa animais soltos nas rodovias, mas o dono pode ser responsabilizado judicialmente pelos danos. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 156 acidentes envolvendo animais aqui no Ceará. 17 pessoas morreram. É um dado alarmante, a gente sabe que é uma realidade que não se restringe só às rodovias, na zona rural, por exemplo, né, onde os animais são mais comuns, mas também na região metropolitana, Fortaleza, na zona urbana. Por exemplo, onde a gente gravou, Ju, foram em avenidas, grandes avenidas de Caucaia, do Nova Metrópole e ali na Arianópolis, o bairro, que é também próximo à Nova Metrópole. A gente via, tanto que para fazer essa matéria foi até engraçado, porque a gente não sabia como encontrar esses animais na pista, mas não foi muito difícil. Sempre tinha uma vaca, um boi passando mesmo. Tem imagens que os motoqueiros, os que estavam passando muito rápido, tinham que diminuir, parar em cima, frear em cima. Os carros também. Tem que ter muita atenção. A orientação dos policiais rodoviários é justamente essa, você respeitar o limite de velocidade, você não andar acima desse limite, porque a velocidade é que é o grande problema. A pessoa é surpreendida por um animal na pista, tenta desviar e aí pronto, é muito difícil. Se você estiver numa velocidade alta, você fatalmente vai se envolver num acidente. Na zona urbana, o correto é não se passar dos 60 quilômetros, né? Que é quando você tem pessoas passando, podem ter os animais passando. Tem sempre um motorista que puxa o carro para um lado, então é melhor você ter atenção e conseguir parar se um animal passar. Um animal daquele muito grande, ele entra no carro, assim, acho que se você bate, ele vai entrar dentro do seu carro. Então ele pode matar, de fato, né? Mata o motociclista, pode matar, então é melhor ter cuidado mesmo. Renato, uma curiosidade, de quem é a responsabilidade afinal? Não só por recolher, mas, por exemplo, para multar essas pessoas que deixam os animais soltos? A PRE é responsável por fiscalizar, na verdade. Então, assim, quem tiver informações de animais soltos na pista, é melhor avisar a PRE. Não existe uma multa, assim, para quem tem um animal solto na pista. Então, na verdade, a pessoa só é responsabilizada se houver o acidente. E se conseguir, ainda tem um detalhe, se a polícia conseguir identificar de quem é o animal. Que é o grande dificuldade. Que é um problema também. Porque quando você encontra um cachorro perdido na rua, geralmente ele está sem coleira. Se acontece um acidente, o dono com certeza não vai falar que era dele. Entendeu? Se é que tem dono, né, Renata? Se é que tem dono. Pois é. Tanto os animais de grande porte também, geralmente, o Relações Públicas da PRE falou que eles geralmente são ferrados, né? Por exemplo, no caso de uma vaca. Mas até encontrar o dono, é toda uma burocracia também. O melhor é a conscientização. Você falou tudo. Obrigada pelas informações. Vamos acompanhar a reportagem. Mais de 50 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil vítimas de acidentes de trânsito.
Bebida alcoólica é um dos maiores motivos. Mas outra causa, quase sempre esquecida, são animais soltos na pista. Nos primeiros 10 meses desse ano foram registrados aí cerca de 156 acidentes com animais, envolvendo animais e veículos em todo o estado do Ceará, seja nas rodovias federais quanto nas rodovias estaduais. Animais na pista podem causar graves acidentes. Só nas estradas cearenses, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal e o Detran, mais de 150 ocorrências foram registradas até outubro. Foram 17 vítimas fatais e cerca de 110 pessoas feridas. Nós vemos muito acidente com jumentos, nós vemos muitos acidentes com gado também, boi, vaca e cachorros, muito cachorro solto. Enfim, esses 3 tipos de animais são os que mais causam acidentes, alguns inclusive acidentes fatais. Normalmente as pessoas telefonam para o Detran ou telefonam para a PRE ou para a PRF e nós acionamos aí o recolhimento desses animais. Normalmente jumentos, quando nós são identificados, vão para um local ficar guardados, né, onde eles ficam confinados. Gado normalmente a gente consegue identificar porque tem a marca. Então é feito o acionamento das polícias e do Detran para que a gente possa fazer o recolhimento desses animais. Passando pela Avenida da Integração, no bairro Nova Metrópole, e pela Avenida Ayrton Senna, no bairro Arianópolis, é possível observar animais soltos atrapalhando o tráfego. Alguns motoristas têm que desviar para se livrar de um acidente. O caminhoneiro Ari dos Santos, que passa por várias rodovias do estado, conta que é costume ver animais soltos na pista. Ele mesmo quase se envolveu em um acidente. Eu estava com um carro menor, no caso, aí vinha um jumento, eu tive que desviar, acabei saindo da pista. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com a gente, nem com o animal também. O dono do animal responde pelo dano causado no veículo, podendo responder também por uma eventual lesão corporal leve, grave ou até, quem sabe, um homicídio culposo, porque afinal de contas o dono ele tem a obrigação de guardar o animal, de tê-lo sob sua guarda e ele não pode ficar solto na pista. Então o descuido do dono é que tem causado o deslocamento desses animais para a pista e isso tem causado inúmeros acidentes. Super Esporte. Você sabia que o jiu-jitsu japonês privilegiava as quedas? Já no jiu-jitsu brasileiro, o mais importante é a luta de chão e os golpes de finalização. Por conta dessas diferenças, as regras internacionais mudaram. Significa que foi o primeiro esporte na história mundial a mudar de nacionalidade. A arte marcial japonesa passou a ser considerada brasileira, muito por influência dos irmãos Gracie. O repórter Alberto Gurgel foi descobrir outras curiosidades dos tatames. Dedicação, compromisso e disciplina. Esses são os pilares do jiu-jitsu. Os atletas ou adeptos do esporte devem partir deste princípio, pois os treinos são puxados e pedem muito do aluno. Mas todo cuidado é necessário antes de se aventurar em qualquer esporte. No caso do jiu-jitsu, o mestre Raspa diz quais os cuidados iniciais. Para principiantes, o cuidado maior vem por parte do professor, né? De como ele vai se portar com aquele atleta que está começando ali naquele dia. Né? Cuidados quando for colocar para rolar, quando for na parte de exercício, para ele não forçar muito, né? Porque ele está voltando, ele estava sedentário. Os benefícios são a autoconfiança, né? Que se dá muito no atleta, parte de saúde, ele está cuidando do corpo dele. Né? Eu acho que esses são os principais benefícios. Né? Durante alguns anos, o esporte foi taxado como propagador de violência e por diversas vezes foi manchetes de jornais e revistas. Essa realidade mudou. Tudo isso foi possível com a ampliação dos torneios de jiu-jitsu. No meu tempo, realmente a gente já foi muito perseguido, né? Por quê? Porque não havia muitas competições, não haviam muitas academias. Um novo cenário do jiu-jitsu nacional se forma. Jovens procuram mais o esporte e, com o tempo, novos atletas vão se formando. Um exemplo é George Guerra, que tinha preconceito com o esporte e, através de um convite, aceitou treinar e hoje representa o Ceará em torneios nacionais.
Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu treinei só pelo hobby. Meu primo levou à academia, certo? Para conhecer a arte. No primeiro momento eu não me achei interessante, mas participei a praticar o jiu-jitsu, comecei a competir, comecei a ver satisfação em ser campeão e me sagrar campeão nas categorias de base. Eu tenho 2 mundiais, um primeiro e um terceiro colocado, mas o que me deu maior satisfação, onde eu vi que realmente teve muito da minha parte de esforço, foi o Sul-Americano na Bahia, onde eu fiquei terceiro colocado no absoluto. O jiu-jitsu nasceu no Japão. A estratégia fundamental desta arte marcial é utilizar o corpo como alavanca para neutralizar ou derrubar o inimigo, sem golpes traumáticos. Quando o praticante deseja se tornar um atleta, deve ter em mente que o esporte exige dedicação integral. Tem que dar adeus à festa, à curtição, certo? Amizades que possam levar para outros caminhos e se entregar totalmente a esse esporte. O atleta Gilson Nunes, que já participou de competições nacionais e internacionais, contou que já perdeu amizades por conta da dedicação ao jiu-jitsu. A dedicação tem que ser 100% para os resultados positivos virem, né? Agora, só por curiosidade, você sabe por que as orelhas dos atletas de jiu-jitsu são deformadas? Quem explica é o mestre Raspa. O lance da orelha assim, é uma fatalidade, né? No primeiro dia você já pode machucar a sua orelha. Muitos acham que é por muito tempo de treino, ou então o cara é muito... Não. No primeiro dia você pode machucar. O atrito com o kimono, o atrito com o próprio tatame, né? Uma pancada que pode acontecer e assim estourar a orelha. Por dentro da lei. 30 de novembro é o prazo final para o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores. Nossa equipe foi às ruas saber quais são as principais dúvidas da população sobre esse direito. É isso, Juliana. O quadro hoje, Por Dentro da Lei, traz o tema 13º salário. Você sabia que só até dezembro deste ano devem ser injetados na economia brasileira cerca de 158 bilhões de reais apenas relativo a esse direito do trabalhador? Para responder mais perguntas sobre essa questão, nós estamos aqui com o Dr. Frederico Martins, que é advogado e vai nos ajudar aí em todas as relações que envolvem o 13º salário. Para começar, doutor, uma pergunta bem ampla. Quem tem direito ao 13º salário? Bem, Jonas, na verdade, a gratificação natalina, que é popularmente conhecida como 13º salário, ela é de direito de todo trabalhador, como você bem frisou, que tem a carteira assinada, a notação na CLT. Pode ser desde o trabalhador rural até mesmo o trabalhador urbano doméstico, por comissão, qualquer tipo de trabalhador que tenha a carteira assinada. Ele tem todos os direitos trabalhistas, incluso o 13º. Perfeito. Com isso a gente começa já respondendo a uma pergunta, mas nós vamos até a população pegar mais perguntas, mais dúvidas e no retorno o Dr. Frederico responde. Meu nome é Daiane e eu gostaria de saber como calcular o 13º salário se o salário não é fixo. Bem, para você que não tem um salário fixo, que trabalha mensalmente recebendo uma remuneração variável, um mês recebe mais, outro mês recebe menos, você deve calcular para fins de saber, de conhecer o valor do seu 13º, você calcula a média dos seus salários até o mês de outubro do ano em que você for receber o 13º. Com essa média, você vai saber o valor exato que vale o seu 13º. Só recebe 13º quem trabalha o ano todo? Bem, se o trabalhador não trabalhar os 12 meses, o ano todo, claro que ele não vai receber o valor cheio, o valor completo do 13º. Faz-se uma conta simples, dividindo pelos 12 meses, e então você obterá o valor que você vai efetivamente ganhar. Trabalhou 6 meses, recebe correspondente a 6 meses. Se trabalhou 3 ou 7, recebe correspondente aos 3 ou 7. O mais importante é destacar que o trabalhador só recebe 13º se tiver a sua CTPS, a sua carteira de trabalho assinada pelo empregador. Por isso, exija seus direitos, tenha a sua carteira assinada. Caso contrário, você terá que recorrer à justiça. Não só esse direito, mas tantos outros também o trabalhador não tem acesso, né, doutor? Exatamente. Mas enfim, continuando, eu sei que há uma prática que os empregadores eles pagam por partes, né, o 13º, geralmente em 2 parcelas. Como funciona?
É verdade. Na verdade, a CLT ela exige que a primeira parcela do 13º seja paga até o final do mês de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, impreterivelmente, ou seja, não pode passar dessas datas. O empregador, na primeira parcela, ele tem desde o mês de fevereiro até o final de novembro. Geralmente, ele programa com o empregado para pagar uma parte no meio do mês, outra parte no final, depende muito de cada empresa. O certo é, até o fim de novembro, primeira parcela, até o fim de dezembro, até 20 de dezembro, segunda parcela. Não pode passar desse dia. Perfeito. Vamos para a terceira pergunta ainda sobre o tema 13º. Gostaria de saber quem está na experiência recebe 13º? Bem, aquele empregado que tiver sob contrato de experiência, ou vou além também, aquele que pode ter também um contrato por tempo determinado, ele tem sim direito ao 13º, a gratificação natalina. Claro que esse 13º será proporcional, afinal, ele não trabalhou os 12 meses, ele trabalhará, no caso do contrato de experiência, os 90 dias, ou no contrato por prazo determinado, o prazo que vier determinado naquela avença entre o empregado e o empregador. Importante é saber que ele tem sim direito, apesar de não ter um contrato por tempo indeterminado. Quem está afastado recebe o 13º salário? Bem, no caso de afastamento, é importante primeiro que consulte-se um advogado, porque alguns afastamentos dão direito ao 13º, outros não. A maioria dá. Por exemplo, um caso muito comum é o afastamento por acidente de trabalho. O único destaque é que até o 15º dia de afastamento, quem vai arcar com esse 13º é o empregador, é a empresa. Após isso, no 16º dia em diante, quem vai arcar é o INSS, a Previdência. Perfeito. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, Dr. Frederico Martins, no quadro Por Dentro da Lei, e deixar também aqui o canal aberto para outras perguntas da população sobre outro tema que envolva o direito. O Por Dentro da Lei está aqui para respondê-las. Até a próxima. É comédia, Mar! Você sabia que sorrir combate as rugas? É sim, verdade. Porque melhora a elasticidade da pele e ativa a circulação sanguínea. Sem falar dos benefícios para a alma. Então, a gente convida você a dar boas risadas com Marmita. Oi, tá no ar a comédia, Mar! Eita, negada, abraçar você aí do Maracanaú, aí do Antônio Bezerra, Jardim Iracema, onde tá pegando bem direitinho a programação da TV Metrópole. As negadas também do Bom Jardim, eita, Bom Jardim, Parque São José, Granja Lisboa, da nossa Calcaia. Em geral, ouvindo e olhando e escutando o É Comédia, Mar, aqui dentro do programa Notícias da Gente. O camarada foi a uma loja comprar um brinquedinho pra meninazinha dele. Chegou na loja, viu logo aquela boneca, a tal de Barbie. Olhou e disse, por gentileza, moça, quanto é essa boneca? Ela disse, olha, essa aqui é a Barbie charmosa, custa R$19,99. E essa outra aqui, esse outro modelo aqui? Ah, essa aí é a Barbie cabeleireira. Ela custa R$19,99. Aí ele disse, e essa aqui, quanto é que custa? Ah, essa aqui é a Barbie Dali. Ela vai, passeia e cuida do meninozinho dela, que é o novinho dela. Custa R$19,99. E essa aqui? Não, essa aí é a Barbie divorciada. Ela custa R$284. Eles vale por que ela é tão cara assim? Não, porque ela já vem com o iate do Ken, a casa de praia do Ken, tudo do Ken. Tchau, negada! É comédia, Mar! Emprego Aqui. O Inventário do Patrimônio Cultural de Fortaleza abriu vagas para profissionais e estudantes nas áreas de arquitetura, história e ciências sociais. Interessados em participar do processo seletivo poderão se inscrever até amanhã pelo site inventariodefortaleza.blogspot.com.br. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o telefone da Polícia Militar, 3342-1234. E para falar com a delegacia da Jurema, é só ligar 3294-7884. A gente fica por aqui, mas amanhã, já sabe, nosso encontro é o 12:30 com reapresentação às 8 da noite. Muito obrigada pela companhia. Até mais. Terra queimada de
de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.